Muito bem, seja muito bem-vindo. Que satisfação enorme ter você aqui com a gente mais esse dia, onde hoje nós vamos falar sobre noções aí de prevenção e combate a incêndio, tá certo? É a nossa aula de número 11. Então vamos lá, vamos para a sala de aula, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e sem enrolação, sem mais delongas, vamos direto à nossa aula de hoje. Olha aí, hein? Ok. Noções de prevenção e combate a incêndio. Pessoal, matéria também muito importante, matéria rápida de se passar, mas uma matéria muito importante aí dentro do nosso treinamento, dentro do nosso curso, né? Você que está com a gente essa jornada já, hoje é a 11ª aula, né? 11 aulas já se passaram, 10 aulas já se passaram, essa é a aula de número 11. Você sabe que cada conteúdo que a gente passou são conteúdos importantes para você, né? E quanto mais você assistir, quanto mais você rever, quanto mais você ler sua apostila, mais você estará engajado aí e preparado para o mercado de trabalho, tá certo? Não para por aqui, né? Não para por aqui. Obviamente que a gente sempre fala isso, você sempre tem que buscar mais conhecimento. Quanto mais você aprender, melhor é para a sua carreira, para a sua profissão, tá bom? Então vamos lá, noções aí de prevenção e combate a incêndio. Essa é a nossa aula de número 11. E tem alguns padrões de referência, né? As NBRs, OASHs, né? As normas regulamentadoras, que é a 23, por exemplo, que eu mencionei para vocês, a gente teria uma aula exatamente sobre combate a incêndio, que é justamente nessa NR23, ela fala muito sobre isso, né? NBR 14.608 aí do Bombeiro Profissional Civil também, assim como a Lei 14.130 de 2001 do Corpo de Bombeiros, em específico, como estamos aqui do estado de Minas Gerais, mas ela abrange também aí todo o território nacional, porque todo estado tem o seu item técnico aí relacionado ao Corpo de Bombeiro também, tá bom? Então vamos lá, aqui nós temos aqui para começar, a prevenção e combate a incêndio surge desde a pré-história, quando o homem começa a controlar o fogo, inicialmente obtido da natureza, como queda de raios, por exemplo. Durante a evolução, descobriu como obtê-lo e utilizou-se de seus préstimos para inúmeras atividades, como dentre elas no aquecimento, preparo de alimentos, a têmpera de metais e assim por diante, etc. Mas o fogo que tantos préstimos faz ao homem é uma força imensa que deve ser controlada. Quando perde o controle, sentimos seus efeitos destruidores, denominados incêndios ou sinistro. Esse aqui é o triângulo do fogo, tá? Ó, o triângulo envolve combustível, oxigênio e calor. Significa que para eu ter o fogo, eu preciso desses três elementos, né, reagindo entre si. O combustível é tudo que é suscetível de entrar em combustão, como por exemplo madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns tipos de metais, né, plástico, enfim. Tudo que é suscetível a entrar em combustão é combustível, certo? O comburente, né, que também é o oxigênio, é um elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o principal comburente, certo? Então, eu preciso ter combustível, preciso ter comburente, que é o oxigênio, e preciso ter calor, né? Além do combustível e do comburente, é necessária a terceira condição para que a combustão possa processar, e esta condição é a temperatura de ignição, que é a temperatura acima da qual um combustível pode queimar. Ou seja, uma madeira por si só, ela não pega fogo, né? Para que ela pegue fogo, ela precisa esquentar a essa condição. Então, quando ela aquece, a temperatura dela alcança o nível que ela começa a queimar, é o que nós chamamos de temperatura de ignição, tá? E isso aí, essa temperatura de ignição, junto com combustível, comburente, faz aí então ó, ignição, iniciar, começar o fogo, certo? Mas o fogo, se ele tiver isso,
só os 3 itens, ele apaga. Ele acende, pá, mas ele vai apagar. Por quê? Porque um dos 3 vai acabar. Não vai acabar? Um pedaço de fósforo é um exemplo disso. Você acende um palito de fósforo, quando acaba-se o palito de fósforo, ele apaga. Por quê? Porque não tem mais o que queimar. Então, para que exista uma continuidade no fogo, né, nós temos o tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia, juntamente ao combustível, comburente e o calor. E aí sim, nós temos uma continuidade aí do fogo da chama, né? A chama, ela se permanece. Veja só, a reação em cadeia é uma sequência de reações que ocorrem durante o fogo, produzindo sua própria energia de ativação, seu calor, enquanto há comburente e combustível para queimar, ok? Então, enquanto existir, o fogo pega fogo. Nós temos aqui as classes, né, de incêndio, classe A, que são os materiais que queimam na superfície e em profundidade, como por exemplo a madeira, o papel, o tecido, né? Nós temos a classe B, que são os líquidos inflamáveis, os quais queimam aí na superfície, como álcool, gasolina, querosene, certo? Ele não queima em profundidade, né? E nós temos o material de classe C também, que são os equipamentos eletrônicos, os elétricos e energizados, né? Eletrônicos energizados, como computador, TV, monitor, assim por diante, celular e tudo mais. E temos a classe D também, que eu chamo de materiais nobres, né? Como pó de zinco, sódio, magnésio, que são materiais que requerem agentes extintores específicos também. Falando em agentes extintores, nós temos aqui os métodos de extinção do fogo, tá? São alguns deles e eu vou falar um pouquinho deles agora para vocês. O fogo, ele só existirá quando estiverem presentes os 3 elementos básicos essenciais do fogo. E com base neste conhecimento é que se determinam os métodos modernos de combate ao fogo. Portanto, para extinguir o fogo, basta desfazer o triângulo do fogo, isso é, retirar um dos seus lados. Logo, não existirá o fogo. E quais são esses lados e quais são os métodos? Vamos lá. Retirada do material, abafamento, resfriamento. Beleza? Eu tenho mais um, que é a extinção química. Então são 4, não são 3, né? Mas esses 3 é o princípio. Retirada do material, quando você tira aí o combustível, né? Abafamento, quando você abafa ou tira o ar, né? O oxigênio. E resfriamento, quando você tira o calor. Então você está tirando, sempre está tirando um dos 3, certo? E a extinção química, que ela vai fazer um trabalho químico, né? Vai quebrar aí a reação química em cadeia existente, a extinção química ela vai quebrar ela. Vejamos isso através dos próprios agentes extintores, né? Os extintores de incêndio, água pressurizada, CO2, né? E assim por diante. O ABC, todos eles são extintores quimicamente falando. Vamos lá, ó. Retirada do material, quando se retira aí o combustível, né? Então, ó, o material está pegando fogo, você tirou o material, aí vai cortar aí o fluxo do fogo, né? Extinção por retirada do material. Quando se retira o oxigênio também, quando abafa, isso aqui você pode ver na prática, normalmente, vou falar mulheres, né? Vou falar mulheres, mas homem também na cozinha pode ser um desastre. Então, normalmente, sim, as mulheres que estão lá na cozinha, de repente lá começa a fritar um ovo, e aí esquece o ovo na frigideira, daqui a pouco ela volta, o ovo tá pegando fogo, a panela tá pegando fogo, tem mulher que pega e joga um balde de água em cima do fogão e acaba com tudo, né? E aí é só sujeira, só bagunça. O que é o fácil de fazer? Molhou um paninho, colocou em cima da frigideira, abafou o fogo, pronto, né? Ou tampou, o fogo apaga. Por quê? Porque eu tirei o oxigênio, tá? A questão da mulher é brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus, mulheres que fazem o curso é brincadeira, porque vocês sabem muito bem fritar um ovo. Isso é culpa dos homens, né? Os homens que têm esse problema aí. Mas tá bom. Depois vamos mudar de assunto, né? Vamos voltar ao curso aqui. Então vamos lá. Brincadeira, hein, gente? Resfriamento, né? Quando se retira o calor, né?
ou seja, nesse caso aqui de madeira, posso jogar água, né, para retirar o calor, eu posso jogar água para resfriar. No caso da madeira, por exemplo, eu posso jogar água para resfriar, né? Eu estou tirando aí, extinguindo o calor. E no caso da reação de extinção química, é quando aí se interfere na reação em cadeia do fogo, como eu disse, através aí do lançamento dos agentes extintores, beleza? Bom, basicamente nessa parte é isso, Então você já deve ter notado que os incêndios normalmente começam em um ponto limitado, mas caso não sejam controlados, eles se espalham e atingem outros locais que pareciam fora de perigo. Lugares que estavam frios agora estão aquecidos. Isso ocorre porque há transmissão de calor, que ela pode ser por irradiação, ela pode ser por condução ou ela pode ser por convecção, tá certo? Então vamos ver sobre esses três fatores aqui, que é muito interessante também, bem simples, tá? Por conta disso, veremos agora como se processa esse fenômeno. O primeiro, da irradiação. Irradiação é a transmissão de calor que se processa sem a necessidade de continuidade molecular entre a fonte calorífera e o corpo que recebe calor. É a transmissão de calor que acompanha geralmente a emissão de luz. Ondas de calor atingem os objetos, aquecendo-os. O calor do Sol é um caso típico de calor radiante. Veja nas figuras que a gente tem, né? Primeiro da esquerda, depois da direita. O incêndio começou no prédio A, né? E alastrou-se aí para o prédio B, mesmo não tendo nenhuma ligação física. Isso deveu-se à irradiação. Então, só para ficar bem claro mesmo, tá? O incêndio causado por irradiação, ele é aquele que mesmo não tendo nenhuma ligação física, a fonte de calor ela é transferida de um corpo para o outro, certo? Por condução. Condução é a transmissão de calor que se faz de molécula para molécula, ou seja, existe ligação física, através de um movimento vibratório que as anima e permite a comunicação de uma para a outra. Olha só, exemplo aí, ó. O incêndio começa na sala A, mas a parede fica superaquecida e começa a transmitir calor para a sala B, iniciando um novo foco de incêndio causado aí pela condução. Então, é um incêndio que se propaga de molécula para molécula. A condução, ela precisa de ter o quê? De ter ligação física para que se aconteça um incêndio dessa forma, ou um novo foco de incêndio. E por convecção, que é o último, né, que a gente vai falar, esse é o método de transmissão de calor característico aí de líquidos e gases. Consiste na formação de correntes ascendentes no seio da massa fluida devido ao fenômeno da dilatação e consequente perda de densidade da porção de fluido mais próximo da fonte calorífera. Veja só o que nós temos aqui. Veja um exemplo aqui que nós temos, tá? Os gases, olha aí a figura para você entender. Os gases superaquecidos eles vão subindo os andares do prédio, iniciando novos focos de incêndio em locais distantes ao foco inicial. Esse aí é o fenômeno da convecção, tá vendo? Através da fumaça, né? Os materiais que vão queimando, esses materiais vão queimando, eles têm toxinas, né? São tóxicos, né? Pelos próprios materiais com que eles são fabricados. E aí essa fumaça ela está superaquecida, obviamente, né, em virtude do calor. E ao momento que ela vai se acumulando em outros espaços, em outros locais, elas vão formando novos focos de incêndio aí, porque ele transmite calor para uma determinada região, a qual vai atingir o seu ponto de ignição também. Tá certo? Bom, então é isso aí. Se existir uma brigada de emergência atuante em seu local de trabalho, firme em seus princípios, que se preocupa com seu colega de trabalho, temos certeza que se houver algum caso de sinistro, todos sairão ilesos. Trabalhando com atitude, rapidez e calmaria, conquista-se respeito perante todos na empresa.
Muito bem. Você acha que a aula acabou? A aula não acabou não, ainda tem mais coisa para falar com você aqui, hein? Fica aqui comigo que eu ainda tenho mais assunto para tratar. E o assunto que eu tenho para tratar com você muito te interessa. Sabe o que que é? Eu vou falar para você um pouquinho aqui de como é a sua aula prática. Eu sei que você está ansioso para fazer a sua aula prática e eu quero alertar você que porventura está assistindo esse vídeo nesse momento e você ainda não fez aí o seu agendamento através do meu WhatsApp. Ó, vou deixar aqui ó, o meu número de WhatsApp, esse aqui, você já tem, né? Mas vou deixar aqui de novo, meu número de WhatsApp. Você vai me chamar lá e vai mandar os dados os quais eu pedi para mim fazer o seu agendamento, colocar o seu nome na lista. E essa lista ela vai ser entregue para o nosso pessoal, para a nossa equipe de organizadores, né, o qual vai até a sua cidade para organizar o seu evento, o evento prático, né, aula prática. 6:30 da manhã ele está com essa lista lá na mão dele e seu nome tem que estar lá. Se o seu nome não tiver nessa lista, não tem como você fazer a prática, entende? Porque o seu nome vai estar lá, você vai chegar, ele vai procurar o seu nome, vai marcar que você chegou, né? Vai confirmar a sua presença, você vai fazer o pagamento para ele da inscrição, né? Conforme combinado, a gente isentou você do valor do curso, você vai pagar só a taxa de inscrição. Qual que é o valor da taxa de inscrição, Júnior? Você tem essa informação. Se não tiver, pede para mim lá no grupo, não fica com dúvida nenhuma, que a gente vai te enviar por lá mais uma vez aí os seus documentos certinho, né? A gente vai enviar para você mais uma vez as informações detalhadas do que você precisa saber, tá bom? Então olha só, você vai chegar lá, lembrando que todo mundo tem que ir de máscara, vai chegar lá, vai fazer o pagamento. Esse funcionário nosso, esse colaborador nosso, ele vai pegar o seu nome, que está numa lista, e vai colocar você, na ordem que você chegou, na lista de rodízio da máquina que você escolheu, certo? Então todo mundo vai ser colocado nessa lista de rodízio. Mas como que ele vai saber o seu nome se você não fizer o seu agendamento? Não tem como. Outro motivo para fazer o agendamento o mais rápido possível, adiantar a nossa equipe aqui no escritório central para nós podermos fazer a emissão já do seu certificado e da sua carteira de operador, para ficar tudo pronto, para no domingo, assim que você descer da máquina, você já chegar no nosso colaborador e falar assim, ó, fiz meu rodízio, desci da máquina, fiz minha parte. E agora? E aí ele vai mandar a mensagem para a gente, enviar o seu certificado, porque você já concluiu aí a sua aula prática, tá certo? Então é muito simples mesmo, o procedimento ele é muito simples, muito eficaz, tá? Uma forma que a gente achou para trabalhar, para poder trazer para você um curso bacana, um curso legal, né? Eu acredito que você tenha gostado do nosso conteúdo até agora. O conteúdo da última aula agora vai ser um conteúdo sobre as máquinas, né, que estão disponíveis no pacote. Então vou falar um pouquinho sobre a teoria individual de cada uma, vou fazer comentários sobre cada uma delas. É bem simples também, mas é legal, é bacana. Você já tem a apostila, você já viu o conteúdo todo, né? Eu tenho certeza. Mas, enfim, assistir aula é bem melhor, com toda certeza, a gente trocando essa ideia, a gente passando para você essas informações, tá? Então, ó, terminou sua aula prática, você já vai receber lá no seu WhatsApp seu certificado, carteira de operador, tá? Tudo com o QR Code, tudo bonitinho, formatado. Mas para nós fazermos isso, a gente precisa receber essas informações tudo com antecedência. Porque se você falar assim, não, vou deixar para levar no dia, vou mandar no dia. Não tem, primeiro que não tem como, né? Seu nome não vai estar na lista de aluno, né, que realmente vai fazer a prática. Porque muita gente entra no grupo. Muita gente entra no grupo. Mas nem todos farão o curso. Nem todos são como você, que chegou até o final, que está aqui comigo, que está me ouvindo nesse momento, está me assistindo e realmente vai concluir o seu curso. Não são todas as pessoas que são assim. Então você já está de parabéns já, certo? E aí, domingo, você vai concluir a sua aula dentro do domingo do calendário que foi agendado para a sua cidade. Você conclui a sua prática, recebe o certificado, tudo legalzinho, e você está pronto aí para iniciar a sua carreira de operador de máquinas pesadas nessa jornada que você tem que seguir. E na hora que você conseguir uma oportunidade, a primeira oportunidade que você conseguir, não esquece, hein? Manda um vídeo para a gente, fala com a gente. A gente fica muito feliz em receber esse feedback de vocês, tá bom? Então tá. É isso aí, forte abraço e até a aula que vem. Tchau.